Saudações a todos, meu nome é William Araújo, vamos falar hoje sobre legislação de trânsito, desde a introdução ao código, formação do condutor e vários assuntos. A legislação de trânsito consiste em normas legais que disciplinam e orientam todas as atividades que envolvem o trânsito nas vias abertas à circulação, uniformizando os conhecimentos e os componentes. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, aberta à circulação, rege-se pelo CTB, Código de Trânsito Brasileiro. O CTB, ele foi sancionado em setembro de 1997 e entrou em vigor em janeiro de 1998, estabelecendo regras e normas válidas em todo o território nacional para as ruas, avenidas, longradouros, caminhos, passagens, rodovias, estradas. Esses termos de estradas porque são aquelas vias rurais não pavimentadas, também chamadas de estradas vicinais, praias abertas à circulação e vias internas de condomínios. Ou seja, uma via do interno do condomínio, a pessoa acredita que ali seja uma via particular. Pode ser um território particular, mas é uma via local. O código possui 341 artigos, divididos em 20 capítulos da seguinte forma: o primeiro, das disposições preliminares; o segundo, do Sistema Nacional de Trânsito; o terceiro, das normas gerais de circulação e conduta; terceiro A, da condução de veículos por motoristas profissionais; quarto, dos pedestres e condutores de veículos não motorizados; quinto, do cidadão; sexto, da educação para o trânsito; sétimo, da sinalização de trânsito; oitavo, da engenharia de tráfego, da operação, fiscalização e policiamento ostensivo de trânsito; nono, dos veículos; décimo, dos veículos em circulação internacional; 11º, do registro de veículos; 12º, do licenciamento; 13º, da condução de escolares; 13º A, da condução de motofrete; 14º, da habilitação; 15º, das infrações; 16º, das penalidades; 17º, das medidas administrativas; 18º, do processo administrativo; 19º, dos crimes de trânsito; 20º, das disposições finais e transitórias. Então, iniciando os requisitos para o condutor ser habilitado, ou seja, os pré-requisitos para o condutor que deseja se habilitar. O candidato à obtenção da autorização para conduzir ciclomotor, a ACC, da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, solicitará ao órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal do seu domicílio ou residência, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão ou entidade, a abertura do processo de habilitação, para o qual deverá preencher os seguintes requisitos: ser penalmente imputável, ser maior de 18 anos, mas porque não é só ser maior de 18 anos, tem que ser maior de 18 anos e não ter impedimento que ele responda perante a sociedade pelos seus crimes, ou seja, ele ser reconhecido como penalmente imputável pelo Código Penal, não ser dado como incapaz. Algumas pessoas me perguntam: professor, mas se a pessoa tiver 16 anos e for emancipada em cartório, pode tirar habilitação? Não pode. Uma pessoa de 16 anos, ele é emancipado em cartório, ele pode fazer uma conta corrente, ele pode abrir empresa no seu nome, mas não pode tirar habilitação, porque ele é reconhecido como de maior perante o Código Civil, mas ele não é reconhecido como maior de idade perante o Código Penal. Então não pode tirar habilitação. São 18 anos completo e nenhum impedimento que ele não possa responder a seus atos perante a sociedade. Saber ler e escrever, independentemente de nível escolar. Sabendo ler e escrever,
pode tirar a habilitação. Possuir documento de identidade, um documento que identifique reconhecido pela legislação brasileira. Pode ser um registro geral, registro de estrangeiro, carteira de trabalho, documento de reservista e assim em diante. Que seja um documento de identidade reconhecido pela legislação brasileira. Possuir cadastro de pessoa física junto ao Ministério da Fazenda. De acordo com a resolução 789/2020, para a obtenção da ACC e da CNH, ACC é a autorização para conduzir ciclomotor. Ela é uma autorização, não é considerada como CNH, e isso só é reconhecida no Brasil. No estrangeiro, ela não é reconhecida. Em CNH, Carteira Nacional de Habilitação, creio que vários vocês sabem disso. Então, para a obtenção da ACC e da CNH, o candidato deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito na seguinte ordem: exame psicológico, na sequência exame médico, que é de aptidão física e mental, depois exame escrito, prova teórica sobre a integridade do conteúdo programático desenvolvido em curso de formação para condutor CFC, que somos nós. Hoje as autoescolas, as antigas autoescolas, que a autoescola na verdade é chamada de CFC, ou seja, Centro de Formação de Condutores. E exame de direção veicular, prova prática realizada na via pública em veículo da categoria para a qual esteja se habilitando. Então, a formação teórica técnica do condutor. Aprovado nos exames psicológico e médico, o candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação CNH deverá se dirigir a um centro de formação de condutores, CFC A ou B. Essa parte de CFC A ou AB é porque alguns CFCs só trabalham com aula teórica, são considerados CFC As. CFC AB é aula teórica e prática. No centro de formação de condutores, consideradas as antigas autoescolas, que é chamada de autoescolas, vamos fazer essa aula teórica. As 45 horas aulas ficaram estabelecidas na resolução 789/2020 do CONTRAN da seguinte forma: legislação de trânsito são 18 horas aulas. Cada hora aula são 50 minutos. Direção defensiva são 16 horas aulas. Primeiros socorros ou medicina do tráfego são 4 horas aulas. Meio ambiente e cidadania, 4 horas aulas. E noções de mecânica, 3 horas aulas. Isso é o mínimo de cada. Se a pessoa passar, não tem problema. Não pode ficar, é menos aula do que esse requisito aí. O mínimo são 45 horas aulas, dividido nesta grade aí. Após a conclusão do curso de formação no CFC, o candidato será submetido ao exame teórico técnico, constituído de prova convencional ou eletrônica, de no mínimo 30 questões, incluindo todo o conteúdo programático proporcional à carga horária de cada disciplina, organizada de forma individual, única e sigilosa, devendo obter aproveitamento mínimo de 70% de acertos para aprovação. Isto é, se for uma prova de 30 questões, a maioria dos DETRANs aplicam, o candidato deverá acertar no mínimo 21 questões. Alguns DETRANs de alguns estados, exemplo da Bahia, Ceará, Distrito Federal e Santa Catarina, por exemplo, esses estados aplicam prova com 40 questões, devendo o candidato acertar no mínimo 28 questões. A aprendizagem de prática veicular. Aprovado no exame teórico técnico, o candidato deverá dirigir-se ao CFC, Centro de Formação de Condutores, B ou AB, ou seja, B é só prático, AB teórico e prático, para realizar o curso de prática de direção veicular, seguido da carga horária estabelecida pela resolução número 789/2020. Ou seja, esse B e AB não é categoria carro ou carro e moto não, é a categoria do CFC. CFC-B é que só ministra aula prática. CFC-AB são que ministram aula teórica e prática. Não é a categoria da habilitação, é a categoria do CFC. Para ACC ciclomotor, são 5 horas aulas para quem vai obter a primeira habilitação
como também se vai adicionar. O condutor tem uma categoria para carro, ciclomotor são aqueles veículos de até 50 cilindradas e velocidade máxima de 50 km por hora. São considerados ciclomotores. Então, tanto para obter a primeira ACC como para adicioná-la, são 5 horas aulas. Essas aulas podem ser feitas no ciclomotor candidato à obtenção da ACC. Categoria A, que é motocicleta, veículo de 2 ou 3 rodas com sem carro lateral. Motocicleta, triciclo, é a categoria A. Para a obtenção da primeira carteira, é 20 horas aulas. Mais um exemplo, o condutor já tem a carteira de carro, B, C, D ou E, e pretende adicionar a categoria de moto. Se ele vai só adicionar, aí serão somente 15 horas aulas. Para a categoria B, o condutor que vai obter a primeira CNH são 20 horas aulas. Se ele já tem a carteira para carro e vai adicionar moto, serão somente 15 horas aulas. Na categoria B, para o candidato poderá optar por realizar até 5 horas aulas em simulador de direção veicular, que deverão ser feitas previamente às aulas práticas em via pública. Já para a adicionar, é obrigatória a carga horária de prática diretamente no veículo de aprendizagem. Para a realização de tal curso, o candidato deverá estar acompanhado por um instrutor de prática de direção veicular e portar a licença para aprendizagem de direção veicular, LADV, expedida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. O candidato que for encontrado conduzindo o veículo automotor desacompanhado do instrutor de prática de direção veicular terá a sua LADV suspensa pelo prazo de 6 meses. No caso de reprovação no exame teórico técnico ou no exame de direção veicular, o candidato poderá repetir o exame a qualquer tempo, sendo dispensado do exame no qual tenha sido aprovado e mediante pagamento de taxa e reexame. Na prova de vocês, se lá tiver um prazo, porque aqui o que a resolução diz, que pode se remarcar imediatamente, mas alguns DETRAN ainda estão exigindo 15 dias, conforme a resolução anterior. Aí vocês marquem, se vocês virem lá, vocês marquem 15 dias, porque alguns DETRAN estão exigindo isso. Então, se não tiver dizendo nenhum 0 dias, claro, é atual, reprovou, já pode marcar. Mas os DETRANs, até para não ter uma sobrecarga, continuam exigindo os 15 dias para poder remarcarem a repetição de exame. Ao candidato aprovado será conferida permissão para dirigir com validade de 1 ano, a Carteira Nacional de Habilitação, CNH, e a autorização para conduzir ciclomotor, a ACC definitiva, será conferida ao condutor no término de 1 ano, desde que não tenha cometido qualquer infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média, ou seja, não pode cometer nenhuma grave, nem gravíssima, nem mais de uma multa média. O cometimento dessas infrações obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. A CNH terá validade em todo o território nacional na vigência do exame de aptidão física e mental e equivalerá a documento de identidade mesmo com prazo de validade expirado. Quando o condutor possuir CNH, ACC será inserido em campo específico, utilizando-se para ambas um único registro. A identificação da Carteira Nacional de Habilitação expedida e da autoridade expedidora serão registradas no RENASH, Registro Nacional de Condutores Habilitados. A cada condutor corresponderá um único RENASH, ou único registro no RENASH, agregando-se neste todas as informações. Ao candidato portador de deficiência física, o exame de direção veicular para candidato portador de deficiência física será considerado prova especializada e deverá ser avaliada por uma comissão especial integrada por no mínimo um examinador de trânsito, um médico perito examinador e um membro indicado pelo Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, ou Conselho de Trânsito do Distrito Federal, se for no Distrito Federal, que o CONTRANDIF ele tem as mesmas competências dos CETRANs, só que no Distrito Federal
recebe o nome de CONTRADIF. Conforme dispõe o inciso 6 do artigo 14 do CTB, o veículo destinado à instrução e ao exame de candidato portador de deficiência física deverá estar perfeitamente adaptado segundo a indicação da junta médica examinadora, podendo ser feitos inclusive em veículo disponibilizado pelo candidato. É de se salientar que a deficiência em si não impede a habilitação. Existem muitos condutores que, mesmo com a deficiência física, são ótimos motoristas, diga-se de passagem. Atualmente, a renovação e a validade da CNH ficou obedecendo esses critérios. A renovação da validade da Carteira Nacional de Habilitação ou a emissão de uma nova via somente será realizada após a quitação de débitos constantes no prontuário do condutor. A validade da Carteira Nacional de Habilitação está condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental. O exame de aptidão física e mental a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado será preliminar e renovável com a seguinte periodicidade. Primeiro, a cada 10 anos para condutores com idade inferior a 50 anos. Segundo, a cada 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos. Ou seja, mudou. Antigamente era de 5 anos para condutores até 65 anos. Ficou assim 10 anos, a cada 10 anos para condutores com idade até 49 anos. Quem tiver idade de 50 anos até 69 anos, ou seja, menos de 70, será 5 em 5 anos. E condutores com idade igual ou superior a 70 anos, a cada 3 anos, fazer a renovação da sua CNH. Este prazo, quando houver indício de deficiência física ou mental ou de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo, os prazos poderão ser diminuídos por proposta do perito médico examinador. Aí nós já vamos entrar aqui em documentos obrigatórios. Documentos de porte obrigatório para condutor e veículo. O condutor tirar seu veículo da garagem e conduzir em via pública tem que estar com seus documentos legalizados. Ele precisa, tanto a parte do documento do condutor como do veículo. Do condutor é autorização para conduzir ciclomotor, quando se tratar de ciclomotor, permissão para dirigir, que pode ser uma permissão na categoria A, para motocicleta, triciclos ou B, para veículos, nós vamos falar de categorias, um veículo de passeio, até 8 passageiros, até 3.500 kg, ou a Carteira Nacional de Habilitação, na versão original, que é papel moeda, ou a versão digital. A versão digital tem reconhecimento e fé pública como documento original. Quem do Código ainda defende que a habilitação só vale em original, não tem validade de fotocópia, mas a versão digital tem a mesma fé pública da habilitação em papel moeda. Continuando, documento de porte obrigatório, condutor e veículo. Para o veículo, é o certificado de registro e licenciamento de veículo, é o CRLV ou certificado de licenciamento anual, CLA. Alguns também chamam de dual, documento único de atualização de licenciamento. Impresso, atualmente é página única, formato A4. E a versão CRLVE, que é a versão digital. Então hoje o documento você pode baixar no celular, ou andar com ele via impresso. Ele é identificado por esse QR Code, que identifica todas as informações do veículo. Tá? Ou pode ser a versão digital. Não tem mais esse documento que nós andávamos antigamente impresso em papel moeda. É impresso em folha A4. São condições para o licenciamento anual do veículo. A quitação dos débitos relativos a tributos e multas de trânsito e ambientais. Entre outros, o IPVA, Imposto para Veículos Automotores, e o seguro DPVAT, Seguro por Danos por Veículos Automotores. Então, comprovação do atendimento às campanhas de chamada de consumidores para substituição ou reparo de veículo, recall. Em alguns casos que as concessionárias chamam as fábricas, o veículo, porque saiu com algum defeito de fábrica, para fazer esse reparo. O porte da CNH, CLA, o porte da Carteira Nacional de Habilitação, certificado de licenciamento anual, ou do CRLV, certificado de registro e licenciamento de veículo, serão dispensados quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso
ao devido sistema informatizado para a consulta do agente. Não confie nisso. Vai que lá está sem sistema e passa constrangimento. O ideal é você sair de casa preparado com a sua documentação conferida. Seguro DPVAT. O seguro DPVAT, como o próprio nome diz, indeniza vítimas de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestres. Indenização por morte, indenização por invalidez permanente, reembolso de despesas médico-hospitalares, DAMS, e maiores informações aí o site da DPVAT Seguro. Condutor estrangeiro. O condutor de veículo oriundo de país estrangeiro e nele habilitado, desde que penalmente imputável no país, poderá dirigir veículo no Brasil no prazo máximo de 180 dias, respeitada a validade da habilitação de origem. Após esse prazo, deverá submeter-se aos exames de avaliação psicológica e aptidão física, nos termos 147 do Código de Trânsito Brasileiro. Essa parte de condutor estrangeiro, ela obedece critério que ainda aconteceu em Viena, na Áustria, e fizeram uma padronização do trânsito. Então, assim, os países que têm esse acordo formalizado, como o Brasil com vários países, mas nem todos os países participaram dessa convenção de Viena. Mas os países que têm esse acordo feito, e também do termo de reciprocidade, que foi um ano depois, eles reconhecem o exame de direção veicular e o exame teórico feito no país de origem. Aí se um condutor sai daqui do Brasil, por exemplo, para a Itália, para os Estados Unidos, e vai ter uma residência fixa lá, e já está enraizado, né, tem um prazo médio lá de estabilidade, ele pode requerer a habilitação do país de origem, fazendo apenas o exame psicológico e médico. Como também esses condutores estrangeiros que têm esse acordo com o Brasil, na Convenção de Viena, eles fazem a habilitação nacional, fazendo apenas o exame psicológico e exame clínico. Quem também sair do Brasil por temporada, pode também, independente disso, mas pode fazer uma PID, Permissão Internacional para Dirigir. Mas o que é a PID? É a emissão da permissão para que um condutor brasileiro possa dirigir no exterior. A PID pode ser requerida por condutores habilitados em qualquer categoria, com exceção da autorização para conduzir ciclomotores, ACC. Como falei para vocês, essa ACC só é reconhecida no Brasil. O prazo de validade da PID será de no máximo 3 anos da data de sua emissão ou até da data da expiração da validade da CNH. O que ocorrer primeiro? Então a PID ela terá no máximo 3 anos de validade da sua data de emissão ou obedecendo a validade da CNH. O que ocorrer primeiro, quem vencer primeiro fica estabelecido aquele prazo mais recente, observando o limite máximo de 3 anos. Informe-se no consulado do país em que deseja dirigir sobre as exigências locais. Categoria de habilitação. Há 5 tipos de categoria de habilitação que variam com a finalidade e o grau de responsabilidade exigido por alguns veículos. Os candidatos poderão se habilitar nas categorias de A a E, sendo as categorias A e B para a primeira habilitação. Os candidatos poderão requerer simultaneamente a ACC e a habilitação na categoria B, bem como requerer a habilitação em A e B. Alguns estados, por exemplo, como Minas Gerais, eles exigem que o condutor tire a primeira habilitação na categoria A, ou seja, tirar uma categoria. Ou o condutor escolhe tirar logo a categoria A e depois inclui B, ou tirar B e incluir A. Mas mesmo na prova desses estados, se perguntar qual a categoria que pode tirar, tem que se basear pelo código. A resposta correta é a categoria A e B. Então, para a primeira habilitação é categoria A e B, ou A e B, ou só A ou só B. Mas o condutor pode requerer simultaneamente a categoria A e B para carro e moto. ACC é uma autorização para conduzir ciclomotor.
precisa de 5 categorias, porque a ACC não é reconhecida como uma habilitação, e sim uma autorização para conduzir ciclomotor. Então, ela é uma carteira para conduzir ciclomotores, bicicletas dotadas originalmente de motor elétrico auxiliar, bem como aquelas que tiverem o dispositivo motriz agregado posteriormente à sua estrutura, em que se verifique ao menos uma das seguintes situações: 1. Com potência nominal superior a 350 watts. 2. Velocidade máxima superior a 25 km por hora. 3. Funcionamento do motor sem a necessidade de o condutor pedalar. 4. Dispor de acelerador ou de qualquer outro dispositivo de variação manual de potência. Categoria A. Veículos automotores e elétricos de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral, ou reboque semi-reboque, especialmente projetado para uso exclusivo deste veículo. Todos os veículos abrangidos pela categoria ACC, o condutor com a categoria A poderá conduzir. Observação: a categoria A não se pode conduzir quadriciclo. Quadriciclos atualmente é no mínimo categoria B. Agora falando da categoria B. Então, na categoria B, o condutor poderá conduzir veículos automotores e elétricos, claro, não abrangido pela categoria A. Categoria separada, veículo de 2 ou 3 rodas. Os veículos de 4 rodas ou mais, cujo peso bruto total não exceda a 3.500 kg e cuja lotação não exceda a 8 lugares, excluído o do motorista. Então, se você tiver uma dúvida sobre o veículo que você pode conduzir, ele tem mais de 5 lugares, por exemplo, você confere. Se ele tiver até 9 lugares, tem o nome lá, 9 passageiros. Ele usa a sigla 9 PAS, PAS, passageiros. Se tiver até 9 passageiros, o condutor com a categoria B, ele poderá dirigir, porque ele coloca lá todos, incluindo o motorista. E o que diz no código? Lotação que não exceda 8 lugares, excluído o do motorista. Ou seja, 9 lugares com o motorista. Em se falar em peso, não pode passar de 3.500 kg de peso bruto total. Em se falando peso do veículo, não exceder a 3.500 kg. Então isso também tem no documento do veículo. PBT 3,5T, 3,2, 2 toneladas. O que é o peso bruto total? É o peso do veículo com a sua capacidade de carga. Mas combinação de veículos automotores e elétricos em que a unidade tratora se enquadra na categoria B, ou seja, você vai carregar um reboque ou semi-reboque acoplado ao seu veículo. Então, e a unidade acoplada, que é o reboque ou semi-reboque, trailer ou articulada, desde que a soma das duas unidades, ou seja, o veículo com o reboque ou semi-reboque ele vai carregar, não exceda a 3.500 kg e cuja lotação total dos dois veículos não exceda a 8 lugares, excluído o motorista, ou seja, 9 lugares com o motorista. Categoria B ainda pode conduzir também veículos automotores da espécie motorcasa, cujo peso não exceda 6 toneladas e cuja lotação não exceda 8 lugares, excluído o motorista. Tratores de roda e equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas, também com a nova resolução, pode conduzir com a categoria B. Trator de esteira, não. Outros equipamentos, não. Só são tratores de roda e equipamentos agrícolas. Quadriciclo de cabine aberta ou fechada. Então, o quadriciclo ele ficou na categoria B. Categoria C. Veículos automotores e elétricos utilizados em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda 3.500 kg. Tratores de esteira, tratores mistos ou equipamentos automotores destinados à movimentação de cargas, de terraplanagem, de construção ou de pavimentação. Veículos automotores da espécie motorcasa, cujo peso bruto total ultrapasse a 6 toneladas, 6.000 kg,
e cuja lotação não exceda 8 lugares, excluído do motorista. Quando o condutor precisar transitar em via pública, canteiro de obras não precisa ser habilitado, mas se ele precisa transitar em via pública com uma máquina dessa, trator de esteira, trator misto ou equipamentos automotores destinados à movimentação de cargas, de terraplanagem, de construção ou de pavimentação, tem que ser no mínimo categoria C. A C, D ou E pode conduzir. Categoria C também pode conduzir combinação de veículos automotores e elétricos abrangidos pela categoria B, em que a unidade tratora se enquadra na categoria B ou C, desde que o peso bruto total da unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada seja menor que 6 toneladas. E claro, todos os veículos da categoria B, quem tem a categoria C pode conduzir todo veículo da categoria B. Quem tem categoria C poderá conduzir todos os veículos da categoria B, não da categoria A, que é uma categoria diferenciada para veículo de 2 ou 3 rodas. Que quando o condutor tira a categoria B, aí ele aumenta para C, aí ele aumenta para D, chama de trocar a categoria, mas na verdade ele está aumentando a categoria da CNH, é um aumento de categoria. Já quem tem A coloca B, é uma inclusão. Agora chegamos na categoria D. Categoria D é veículos automotores e elétricos utilizados no transporte de passageiros cuja lotação exceda a 8 lugares, excluído do condutor. Veículo destinado ao transporte de escolares, independentemente da lotação. Então, para quem vai trabalhar com transporte escolar, precisa da categoria D. Veículos automotores da espécie motor-casa, cuja lotação exceda 8 lugares, excluído o do motorista, ônibus articulado e, claro, todos os veículos da categoria B e C, o condutor poderá dirigir com a categoria D. E chegamos agora à categoria E. A categoria E é combinação de veículos automotores e elétricos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D. Ou seja, essa unidade tratora, que é quem vai movimentar o veículo, está enquadrada na categoria B, C ou D. E a sua unidade acoplada, essa unidade que vai vir aqui, a unidade acoplada, reboque ou semi-reboque, trailer ou articulada, tenha 6 toneladas ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação também exceda a 8 lugares. Ou seja, qual é a diferença de reboque para semi-reboque? O reboque, ele tem apoio próprio, ele fica de pé sozinho. O semi-reboque é quando ele precisa tanto da tração como do apoio da unidade tratora. Aí é considerado um semi-reboque. Categoria de habilitação. Como nós fazemos agora essa parte ao condutor que precisa chegar em categorias mais altas. Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria B e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. Detalhe, o condutor na categoria C, por exemplo, ele não precisa ser maior de 21 anos. Se ele tirar a categoria B com 18 anos e precisa dirigir um caminhão com 19 anos, ele pode requerer sua categoria C. Categoria C não exige ser maior de 21 anos. Nas categorias D e E, ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiro, de escolares, de emergência, de produto perigoso ou de carga indivisível, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos: ser maior de 21 anos, estar habilitado no mínimo há 2 anos na categoria B ou 1 ano na categoria C, para quem pretende se habilitar na categoria D. Para o condutor que pretende se habilitar na categoria E,
ele deve estar no mínimo 1 ano na categoria C ou já está na categoria D, que é o que diz o código. Há alguns estados para o condutor estar pelo menos 1 ano também na categoria D para colocar E, mas não é o que diz o código. Não ter cometido mais de uma infração gravíssima durante os últimos 12 meses. Então ficou mais branda, porque para quem pretende mudar para a categoria C, continua a mesma redação de não ter cometido infração grave, gravíssima ou mais de uma multa média, como também para quem vai adicionar ou incluir categoria, mas para quem vai colocar categoria D ou E, ele só dá esse requisito: não ter cometido mais de uma infração gravíssima durante os últimos 12 meses, ou seja, tem a tolerância ainda de uma infração gravíssima. Isso porque no Brasil estava faltando muito essa parte de motoristas profissionais, motorista para veículos de carro grande. Ser aprovado em curso especializado e em um curso de treinamento prática em situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN. Deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para obtenção e renovação da CNH a cada 2 anos e 6 meses. Ou seja, mesmo que o condutor esteja com sua CNH válida, mas se ele tem a categoria C, D ou E, ele tem que fazer o exame toxicológico a cada 2 anos e 6 meses. Os condutores destas categorias C, D e E com idade inferior a 70 anos, ou seja, o condutor que tiver mais de 70 anos não precisa fazer esse exame a cada 2 anos e 6 meses. Então agora nós vamos falar sobre o Sistema Nacional de Trânsito, o famoso SNT. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito e fiscalizar seu cumprimento. 2. Fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito. 3. Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Então, composição do Sistema Nacional de Trânsito: órgãos normativos, consultivos e coordenadores que ditam normas e fazem as leis. Tem o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Esse é o órgão máximo normativo, é o que estabelece as normas. Então, quando se falar, e isso é questão de prova, qual o órgão máximo normativo do trânsito no Brasil? É o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Subordinado a eles, tem o CETRAN, que é Conselho Estadual de Trânsito, e o CONTRANDIF, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Esse CONTRANDIF tem as mesmas competências, o mesmo nível do CETRAN, só muda o nome porque no Distrito Federal recebe o nome de CONTRANDIF. Órgãos e entidades executivas de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que cumprem e fazem cumprir a legislação de trânsito. Então, primeiro, o DENATRAN, ele é o órgão máximo executivo do trânsito. Então, o DENATRAN é que pega as ordens e vai executar através dos seus subordinados, subalternos. Exemplo é, a habilitação, ela é emitida pelos DETRAN dos estados e do Distrito Federal, mas é por delegação do DENATRAN. O DENATRAN delegou isso para os DETRANs. Quem emite são os DETRANs, certo?
mas é com funções essas que foram delegadas pelo DENATRAN, porque o órgão máximo executivo do trânsito é o DENATRAN. Vocês viram bem, quando se falam em conselhos, são órgãos normativos. Quando se fala em departamentos, eles são órgãos executivos. Então, o DENATRAN é um grande banco de dados de condutores habilitados, pré-habilitados e até os que já foram dessa para melhor. O DETRAN é o órgão que recebe essa função de emitir CNH, emitir documento de veículo, vistoriar, registrar e emplacar veículos. Essa é a função do DETRAN básica: licenciar, registrar e emplacar veículos e a emissão da CNH. E nós temos aqui também o DENIT. O que é o DENIT? Departamento Nacional de Infraestrutura. Toda competência nas rodovias federais de pavimentação, sinalização e manutenção para que o condutor possa transitar com segurança é competência do Departamento Nacional de Infraestrutura nas rodovias federais. Bem claro, nas rodovias federais, esta competência é do DENIT. Existe até uma pergunta na prova do DETRAN que diz assim: se ocorrer um acidente por falta, defeito ou sinalização viária, a quem caberá a responsabilidade? E a resposta está lá: seria o ideal ao órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, mas até pouco tempo ainda estava assim. A resposta correta: ao órgão ou entidade com jurisdição sobre a via. Temos vídeo aula que tem essas questões. Também temos os DERs, que são os departamentos estaduais de estradas e rodagens, ou departamento de estradas e rodagens, mas tem competência estadual. A competência desses órgãos, dos DERs, são nas rodovias estaduais, a mesma do DENIT nas rodovias federais, ou seja, pavimentação, manutenção e sinalização para que o condutor possa transitar com segurança nas rodovias estaduais é competência dos DERs, esses departamentos de estradas e rodagem. Nós também temos os órgãos de recurso, que são as JARES. As JARES são juntas administrativas de recursos e infrações. Existe o órgão municipal de trânsito, que multa, que autua, que notifica. Ele tem que ter sua JARE. Existe o órgão da Polícia Rodoviária Federal, que multa, que aplica, que tem a competência nas rodovias federais, tem sua JARE. Existe a Polícia Estadual, Polícia Militar Rodoviária. Então, JARES são Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Funciona como a primeira instância do trânsito. Quando tu vai fazer um recurso de infrações, primeiro faz para a JARE. Se o condutor, por exemplo, fez um recurso para a JARE e teve seu recurso indeferido, negado, aí ele pode fazer um recurso para o CETRAN ou CONTRANDIF, se for no Distrito Federal. Esses órgãos CETRAN e CONTRANDIF, eles funcionam também como a segunda instância do trânsito. Aí nós temos a Polícia Rodoviária Federal. Então, qual é a competência da Polícia Rodoviária Federal? Toda a parte de fiscalização de trânsito, seja documentação do veículo, do condutor, parada, estacionamento, trânsito, nas rodovias federais, é competência única e exclusiva da Polícia Rodoviária Federal. No perímetro urbano, as infrações por parada, estacionamento e trânsito é competência do município. Já a fiscalização no perímetro urbano por documentação do veículo e ou do condutor é competência do Estado. E também nós temos as CIRETRANS, que são circunscrições regionais de trânsito. Elas têm as mesmas competências do DETRAN e são subordinadas aos DETRANs. Por exemplo, no interior distante em cidades fora da capital, é montada a CIRETRANS para que aquele condutor daqueles municípios tenha as regionais e não precise ir para a capital fazer o documento do seu veículo, renovar sua CNH. Então as CIRETRANS têm as mesmas competências dos DETRANs e são subordinadas a estes. Normas gerais de circulação e conduta. É de grande importância o condutor conhecer
e praticar as leis de trânsito e as regras de circulação e conduta para dirigir corretamente de acordo com o que determina a legislação. Mas antes de colocar seu veículo em movimento, verifique as condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, como cinto de segurança, limpador de para-brisas, sistema de iluminação e buzina, além de observar se o combustível é suficiente para chegar ao seu destino. Utilizar calçado que se firme aos pés é muito importante para que não comprometa a utilização dos pedais. Os condutores não poderão dirigir com o braço do lado de fora, transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre braços e as pernas, com apenas uma das mãos, utilizando-se de fone de ouvidos ou manuseando telefone celular. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. A circulação faz-se pelo lado direito da via, admitindo as exceções devidamente sinalizadas. O condutor deverá guardar a distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e a circulação do local, na via do veículo e as condições climáticas. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem aproximarem-se de local não sinalizado, terão preferência de passagem. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Quando o veículo transitando por fluxos que se cruzem aproximarem de local não sinalizado, terão preferência ainda. No caso de rotatória, aqueles que já estiver circulando por ela. Então, se é uma rotatória, aquele que já estiver na rotatória é que terá preferência. Terão preferência em cruzamentos não sinalizados, rodovia, rotatória ou, nos demais casos, os que vierem pela direita do outro condutor. Exemplo, um veículo está encostando por um lado e pela sua direita vinha um veículo. Está vindo um veículo branco, à direita desse veículo amarelo. Então o veículo branco terá preferência, visto que é um cruzamento não sinalizado e esse aqui são vias, de iguais preferência, não é uma rodovia. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita, destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte. Quando não houver faixa especial ali destinada, as da esquerda, destinada à ultrapassagem e o deslocamento do veículo de maior velocidade. Então assim, eu estou aqui numa via de várias faixas. Eu devo, um veículo de passeio, usar a central, deixar sempre a esquerda livre para ultrapassagem. Eu estou no veículo de grande porte, utilizar a faixa da direita. Então a faixa da direita, veículos lentos e de grande porte, a da esquerda, veículo de maior velocidade e ultrapassagem. Recapitulando, a faixa da direita, veículos lentos e de maior porte, as faixas da esquerda para ultrapassagem e veículos de maior velocidade. O trânsito de veículos sobre passeio, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia de imóveis ou de áreas especiais de estacionamento. Aqui é a calçada, é o espaço do pedestre. Quando eu posso transitar por esse espaço? Só e somente para acessar os imóveis. Eu estou acessando aqui um imóvel, eu posso transitar, desde que não tenha pedestre passando, senão a preferência é do pedestre. Estacionar sobre passeio? De maneira alguma. Só posso transitar para acessar um imóvel ou estacionamento. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente. Então vejam bem, esses veículos eles têm prioridade, não é preferência absoluta. Um carro de bombeiros, por exemplo, ele está no trabalho de salvamento, ele precisa chegar lá, mas ele não pode chegar no sinal vermelho e cruzar como se não existe mais veículos. Ele diminui a velocidade até para, espera os outros veículos pararem para ele poder passar.
porque ele tem prioridade, não é preferência absoluta. Há uma diferença muito grande. Sinalização por semáforo. O condutor deve fazer a passagem sob a luz verde. Sob a luz amarela, deve reduzir a marcha e parar. E claro, sob a luz vermelha, obrigatoriamente o condutor deve parar o veículo, respeitando a faixa de pedestres e a área de interseção das vias. Ou seja, tem que parar antes desta linha de retenção. Ele deve parar antes da linha de retenção. Em caso de mudança do semáforo, liberando a passagem dos veículos, os pedestres têm a preferência de passagem mesmo que não tenham concluído a travessia. O sinal ficou verde para mim, mas tem um pedestre atravessando, eu tenho que esperar. Não posso atropelá-lo. Também não é porque eu estou caminhando pedestre, eu vejo sinal verde para os veículos e meto e vou ultrapassar. Não, claro. Aconteceu aquela coisa que estava vermelho, aí tem um pedestre passando, aí o sinal abriu, aguardo o pedestre fazer a travessia. É livre o movimento de conversão à direita diante do sinal vermelho do semáforo onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão, desde que observado as condições de segurança para esta manobra. Tem um semáforo, mas ele está dizendo livre à direita, tem um refúgio aqui à direita, aí então a pessoa pode passar, não precisa esperar o semáforo abrir, visto que o sinal está indicando que está livre para aquele lado. Ultrapassagem, como ultrapassar? A ultrapassagem é o movimento de passar à frente de outro veículo, que desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem. Isso é ultrapassagem. Há uma diferença entre ultrapassagem e transposição de faixa. Linha de divisão de fluxos opostos. Separa os movimentos veiculares e de sentidos contrários que regulamenta a ultrapassagem e os deslocamentos laterais, exceto para acesso imóvel situado ao longo das vias. Então aqui a linha amarela, ela quer dizer que é mão dupla, vai e vem veículo na mesma pista de rolamento. Como ela está aqui tracejada, interrompida, seccionada, é sinal que permite a ultrapassagem. Quando a linha ela vem simples, contínua, ela proíbe a ultrapassagem nos dois sentidos, tanto num sentido como no outro, não pode fazer ultrapassagem, porque é uma linha contínua. Como ela é amarela, amarela quer dizer mão dupla, tá? Sentido duplo. Quando ela vem dupla, contínua com seccionada, ela quer dizer que nesse lado, o condutor aqui desse lado, que está do lado contínuo, a primeira que é da parte da esquerda, ele é contínuo, ele não pode fazer ultrapassagem, mesmo que ele ache que esteja livre. É infração gravíssima. E esse condutor, se a primeira dele aqui é seccionada, ele poderá fazer ultrapassagem, desde que em condições de segurança. Uma observação: se tiver um local dizendo que é permitida a ultrapassagem, mas se tiver uma placa de regulamentação dizendo que é proibido fazer ultrapassagem, neste caso a informação da placa prevalecerá, porque na hierarquia a sinalização das placas sobrepõe a sinalização horizontal. A hierarquia funciona assim: primeiro, a sinalização do agente de trânsito. O agente de trânsito tem superioridade em relação aos demais meios de sinalização. Recapitulando, o agente da autoridade de trânsito, ele tem superioridade em relação às demais formas de sinalização. Depois vem o semáforo sobre as demais, sobre placas, sobre sinalização horizontal. E as placas têm superioridade em relação às demais, sinalização horizontal, auxiliares e demais. E quando é dupla contínua, claro, só está dando uma ênfase ao assunto, mas é proibida a ultrapassagem nos dois sentidos. Ultrapassagem, como ultrapassar? Linha de divisão de fluxo de mesmo sentido. Separa os movimentos veiculares de mesmo sentido e regulamenta a ultrapassagem e transposição. Assim, quando a linha é branca, ela quer dizer que é o mesmo sentido. Como ela vem aqui seccionada, interrompida, tracejada,
quer dizer que o condutor pode fazer ultrapassagem ou transposição de faixa, mudar de faixa. Quando a linha é contínua, ela proíbe a ultrapassagem e transposição de faixa. Exemplo, numa ponte, onde tiver essa linha contínua, o condutor entrou nessa linha contínua, enquanto ele não encontrar essa linha tracejada, ele não pode nem mudar de faixa, mudar daqui para cá ou vice-versa. Ela não permite ultrapassagem nem transposição de faixa. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro. Exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar para a esquerda. Neste caso, se o condutor informa que vai entrar à esquerda, tem uma entrada ou retorno à esquerda, neste caso, a exceção, deverá fazer ultrapassagem pela direita. Então, ultrapassagem como ultrapassar. Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que nenhum condutor que venha atrás do nosso veículo, tenha começado essa manobra de ultrapassagem. Sinalizou, mostrando a intenção de ultrapassar. Quem o precede na mesma faixa de trânsito não acha indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. Então, assim, o seu veículo, um veículo que está na sua frente, ele já está sinalizando que vai ultrapassar outro veículo. A faixa de trânsito que vai tomar esteja livre em uma extensão suficiente para que a sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que vem em sentido contrário. Todo condutor, ao efetuar a manobra, deverá indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço. Colocar o braço sinalizando, é reconhecido, mas é perigoso, mas é reconhecido pela legislação. Afastar-se do usuário ou usuários as quais ultrapassa de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança. Não passar muito próximo desse veículo, passar a uma distância segura. Retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção, caso vai sinalizar para a direita. Olhar pelo retrovisor se já tem espaço sobrando para poder voltar, né? Adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. Todo condutor, ao perceber que o outro veículo que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela em que esteja circulando sem acelerar. E os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter uma distância suficiente entre si para permitir que os veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. Então, pessoal, bem claro, o que é manobra? Manobra é um movimento executado pelo condutor para alterar a posição em que o veículo está, no momento em relação à via. Então, é manobrar, é dobrar. Deslocamento lateral consiste em transposição de faixas, movimento de conversão à direita, à esquerda e retornos. O condutor que queira executar uma manobra deverá se certificar de que pode executá-lo sem perigo para os demais usuários da via que o seguem,
precedem ou cruzarão com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou imóvel situado ao longo da via, o condutor deverá, ao sair da via pelo lado direito, aproximar o máximo possível do bordo direito da pista e executar uma manobra em menor espaço possível. Ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos ou do bordo esquerdo tratando de uma pista de um só sentido. Esse veículo vem pela direita, ele entra aqui ocupando o mínimo de espaço. Já esse vem pela esquerda, ele se aproxima ao máximo da linha divisória ou do eixo central da pista, sinaliza. Quando ficar livre essa faixa aqui, aí ele entra. Os veículos que se deslocam sobre trilho. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais. Os veículos que se deslocam sobre os trilhos, os trens, terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que tenha vos agradado.